Boa noite, Ebenezer. Graça e paz, amém? Graças a Deus por esse momento de adoração, de louvor. Nós podemos aqui adorar o Senhor através de cânticos. Graças a Deus por isso, graças a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão presentes, os nossos irmãos que estão online. Somos gratos a Deus pela vida de todos. Antes de iniciarmos a mensagem que Deus tem para os nossos corações nesta noite, quero passar os recados. Terça-feira temos o culto de ensino, a nossa aula, de ensino, de estudo. Nós iniciamos semana passada sobre hermenêutica e tem sido abençoador. Você está convidado a estar vindo e participar conosco, tá bom? Das 10 para as 8 às 9h20. Quarta-feira temos o culto de oração, onde nós nos reunimos aqui para intercedermos uns pelos outros, compartilharmos os pedidos de oração e assim nós ajudamos uns aos outros orando. E quinta-feira temos o discipulado, sábado projetos com a aula das crianças, os adolescentes aí que já fazem a aula, que já faz 1 ano e pouco, vão estar se apresentando. Já estamos vendo um domingo para eles virem, vão estar aqui se apresentando. Nós vamos reservar a data aí, pedimos desde já que os irmãos estejam presentes, tá? E domingo, nosso culto, nosso encontro de adoração. Hoje, nós estamos iniciando essa nova série de mensagens, a Carta de Filemon, com o subtema Cristianismo Prático. Filemon é a carta mais curta que temos na Bíblia, porém tem um profundo conteúdo nessa carta. Profundo conteúdo prático para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Ela é pequena no tamanho, porém imensa no seu conteúdo. Nela nós iremos falar aqui nesses domingos, falar sobre fé, sobre amor, sobre doutrina, questões sociais, tudo em apenas 25 versículos, conforme tem essa carta. A epístola do apóstolo Paulo a Filemon, a este servo de Deus, ela trata do dia a dia, trata de conhecimento colocado em prática. Eu acredito que seja uma das grandes necessidades nossas, porque às vezes nós sabemos muito, mas falta nos colocarmos em prática nas coisas do dia a dia, nas coisas corriqueiras, nas coisas diárias. Trata de teoria fazendo diferença na vida, através da aplicação do conhecimento, É a mesma coisa de apenas fazermos o CFC e não pegarmos o carro para dirigir. A carta trata disso, trata do conhecimento, colocando em prática no dia a dia. A epístola para Filemon, funcionamento prático da doutrina cristã na vida diária e da relação do cristianismo com os problemas sociais. Hoje, nós iremos apenas fazer um panorama dessa carta, tirarmos algumas aplicações e a partir de domingo que vem, então, nós vamos esmiuçar os versículos dessa carta, mastigar os versículos desta carta. Então eu quero desde já encorajar você a estar participando aqui todo domingo, fazendo o possível para estar aqui todo domingo, porque eu creio que o Espírito Santo tem muito a ministrar aos nossos corações através desta pequena carta. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Então, nós estaremos aqui nesses próximos domingos e contamos com a presença de todos vocês. Então, hoje, como vamos fazer esse panorama dessa carta, eu quero convidar você, sentado aí mesmo, a ler essa carta inteira e pequena, apenas 25 versículos. Filemon, antes de Hebreus e após Tito, depois de Tito. Abra sua Bíblia
Carta do apóstolo Paulo a Filemon, depois de Tito e antes de Hebreus. Amém? Diz assim, eu vou ler na minha tradução, talvez esteja um pouco diferente. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. À medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe dá no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem teu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu o Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Sim, meu irmão, faça gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. Escrevo esta carta certo de que você fará o que lhe peço, e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas, e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Amém. Feche os seus olhos comigo. Deus, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós nesta noite. Ministra a Tua palavra em nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, hoje nós vamos fazer apenas um panorama dessa carta, examiná-la e assim tirarmos dela algumas aplicações. E hoje eu quero falar com vocês, pensar com vocês sobre a prática do Evangelho. É consenso que essa carta é a carta de Paulo. O apóstolo Paulo envia essa carta de dentro da prisão. As evidências apontam que esta prisão é a primeira prisão em Roma que ele está preso. De Atos capítulo 28, versículo 30. Paulo está preso em Roma. E uma das evidências que nos mostram que é esta primeira prisão é porque ele tem esperança de sair.
diferente da sua segunda prisão. Na primeira, ele fala para Filemão: prepara um quarto, porque espero sair. Na segunda, ele diz: já estou sendo oferecido por libação. Ele não tem mais esperança de sair da prisão de Roma. Outra das evidências é que Marcos está com ele. E ele pede na sua segunda prisão para trazer a Marcos e os pergaminhos, porque Marcos era útil. É que Demas também está com ele. Mas na sua segunda prisão ele escreve a Timóteo e diz: Demas, amando o presente século, me abandonou. E por 3 vezes nesta carta, o apóstolo Paulo afirma que ele é um prisioneiro. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amigo, pedir com base no amor, eu, Paulo, já velho, agora prisioneiro. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo, tornei-me pai dele na fé quando estava aqui, na prisão. Paulo está preso agora. Paulo está impossibilitado fisicamente de estar com pessoas, mas note, Paulo não se sente prisioneiro de Roma. Note que Paulo não se sente prisioneiro de César. Pelo contrário, Paulo sabe que está livre porque o Evangelho está livre. Mas ele se sente prisioneiro de Cristo. Prisioneiro ao seu chamado. Ele mesmo disse: ai de mim se eu não anunciar as verdades das boas novas. Paulo não se sente como um prisioneiro de Roma, mas ele está preso a Cristo Jesus, ele está preso à sua vocação, ele está preso ao seu chamado. E dessa prisão, desta primeira prisão em Roma, Paulo escreve 4 cartas: Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Estas cartas, 3 delas endereçadas a igrejas, e essas cartas teriam que correr outras igrejas. Esta carta é uma carta pessoal, individual, que seria passado depois, mas ele está tratando de um assunto específico com Filemão. Bom, a segunda parte desse panorama é esse destinatário. Versículo 1 e 2, que diz assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo essa carta junto com nosso irmão Timóteo a Filemão. Filemão era um homem rico, era um homem de muito poder aquisitivo, ele era dono. A casa de Filemão se tornou igreja. Filemão era um homem poderoso para aquela época. Filemão também era esposo de Áfia, aonde diz a irmã Áfia, e era pai de Arquipo, pastor da igreja de Colossos, onde estava esta igreja formada dentro de sua própria casa. Essa família não apenas pertencia a Cristo, mas era uma família unida servindo a Cristo. Ela apenas não ia a uma igreja, mas era uma família em conjunto servindo a um propósito para a igreja. E Paulo tinha então um estreito relacionamento com esse Filemão. Nós lemos nesta carta, nós vamos ver no decorrer dos domingos que esse relacionamento era um relacionamento de confiança. Paulo diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, escrevo essa carta junto ao nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador. Este homem colaborava no ministério de Paulo. Ele colaborava tanto financeiramente, mas também como companheiro na obra. E a palavra que destaca aqui é a palavra koinonia, de comunhão. Paulo tinha comunhão com este homem. Este homem conheceu a Cristo através do ministério de Paulo. Portanto, se me considera seu companheiro na fé. Paulo tinha esse homem como um amigo. Paulo tinha esse homem como um companheiro de ajuda, e assim também tinha como o filho Arquipo, companheiro de luta. A palavra que se destaca, como eu disse, e isso nós vamos falar nos próximos domingos, muito sobre isso. Ele não fez um pedido obrigando a Filemão que ele fizesse algo, mas ele pede como um amigo. Ele diz: por amor,
mesmo sabendo que você me deve a sua própria vida, eu lhe peço por amor. E nessa carta é conhecida como a carta da cortesia, por tanta cortesia que Paulo trata dentro dessa epístola. Mas o propósito desta carta é: suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Com ele vai o meu próprio coração. Olha que pedido forte, né? Que pedido forte. Quero abrir um parênteses aqui e pensar: nós temos que ter filhos na fé. Nós fomos chamados para ser pais na fé de alguém. E Paulo, não importa onde ele está, não importa a circunstância que ele está, não importa o ambiente que ele está, não importa o local geográfico que ele está criando filhos na fé. Por isso que ele diz que ele está preso. Ele está preso em Cristo Jesus. Ele está preso em sua vocação. Ele está preso em seu chamado. Agora deixa eu lhe perguntar. Talvez no decorrer da sua caminhada, com muito tempo, você parou de gerar filhos na fé. Quando foi que você parou de gerar filhos na fé? Talvez pela circunstância do dia a dia, talvez pelo corre-corre do dia a dia, talvez por tantas coisas que acontecem, os ambientes parecem não ser favoráveis. Paulo está preso, e ele diz que ele gera esse filho na fé, na prisão. Então o propósito dessa carta é um pedido ousado que Paulo tem a Filemão. Paulo para enviar Onésimo, um escravo fugitivo, que tudo dá a entender que ele, além de fugir, roubou o seu senhor. E agora esse pedido ousado de Paulo é para que Filemão receba de volta Onésimo, mas não só que o recebesse, mas que o recebesse como o seu próprio irmão. Olha que pedido ousado. Se você vai ver em Colossenses capítulo 4, versículo 8, você pode até imaginar como que a gente sabe se isso aconteceu. Quando Paulo agora escreve aos Colossenses, ele fala: o Epáfras, e juntamente com ele vai Onésimo. Onésimo foi. Então, agora é um pedido ousado para que esse senhor, esse dono, recebesse o seu escravo ladrão, o seu escravo fugitivo, e o recebesse como um irmão. Era um pedido totalmente revolucionário para a época. Era um pedido totalmente que talvez sujasse a imagem social de Filemão. Como ele seria visto pelos outros senhores de escravo. Como ele seria visto pela sociedade, ou como ele seria visto pelos próprios escravos por causa de um desobediente. Era um pedido totalmente revolucionário, e o escravo fugitivo poderia ser castigado com brutalidade, e até mesmo, debaixo de uma lei romana, o escravo ladrão e fugitivo poderia ser crucificado. Ele tinha tudo isso nas suas mãos para castigar este escravo fugitivo. Como ficaria a reputação de Filemão? Diante da sociedade, diante dos escravos, diante dos seus próprios escravos? Correria o risco deles fazerem a mesma coisa. É um pedido ousado. Mas também do outro lado temos o escravo Onésimo. O significado do nome é aquele que é útil, que estaria voltando agora para prestar contas com o seu dono, prestar contas com o seu senhor, e ele sabia do risco até mesmo ser crucificado. Nós temos de um lado um homem que pode agora fazer o que quer, um homem rico que poderia fazer da vida do outro conforme ele quisesse, amparado pela lei romana, mas ele devia perdoar aquele a quem Deus já havia perdoado. E do outro lado nós temos um escravo, um objeto humano,
Eles não tinham leis para defender o escravo. Na verdade, eles não tinham nenhum direito. Os escravos tinham apenas deveres. Era somente isso que restava. William Barclay diz que um escravo não era uma pessoa, mas era uma ferramenta viva. Agora, os dois agora fazem parte de uma mesma família. Qual seria então a resposta de Filemão, o dono roubado, o dono que perdeu o seu dinheiro de compra por aquele escravo, e esse homem agora transformado pelo poder do Evangelho, correndo o risco de ser morto, mas mesmo assim ele sabia que tinha contas para acertar. Mesmo assim ele sabia que tinha contas para acertar. Quem pode fazer isso? Ir de encontro, talvez, à sua própria morte. Alguém que entendeu a prática do cristianismo. Alguém que entendeu a prática do Evangelho. Agora esses dois homens, senhor e escravo, são da mesma família, conforme disse Paulo aos Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 29. Judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, vocês todos são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. A carta a Filemão tem tesouros riquíssimos a nós, e atuais para nós. E dentro desse panorama que vimos, entre um amo e um escravo, entre um dono e uma ferramenta humana, mas ambos agora fazendo parte de uma só família, eu quero pensar com vocês, de todo esse panorama dessa carta hoje, apresentando apenas esses dois homens. O que nós levamos hoje é que o Evangelho é poderoso. O Evangelho é poder de Deus. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, ele é um irmão amado. O Evangelho é poder de Deus para todos aqueles que creem. O Evangelho rompe todas as barreiras. O Evangelho quebra todos os preconceitos e alcança todas as estratificações raciais. O Evangelho de Deus, ele une pessoas e coloca na mesma mesa. O mundo ergue muralhas entre as pessoas. Nós estamos vendo, uma das desculpas da Rússia é que a Ucrânia queria barrar a língua russa. E eles não aceitam isso. E uma das desculpas então foi para invadir por causa disso. Mas na verdade o mundo ergue muralha, ergue separação entre as pessoas. Mas Jesus, o Evangelho, o poder de Deus destrói muros. O mundo hoje divide pessoas pela cor da pele, pela etnia, pela raça, pelo status social, econômico, cultural, esquerda ou direita, polarização. É isso que o mundo faz, divide famílias, divide igreja, divide amigos, divide nações, divide povos. Mas Jesus derruba todos os muros e une as pessoas para um só propósito, o reino de Cristo Jesus. Jesus veio ao mundo para derrubar a barreira e fazer da mesma família todos aqueles que confessam e creem nele como seu Senhor. A segunda coisa que nós levamos para casa nessa noite é sabermos que esse Evangelho é um Evangelho de igualdade. Esse Evangelho de Cristo Jesus é um Evangelho de igualdade. Ele diz: olha, escravo já não é mais um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão. Ele é mais que um escravo agora, e vocês são iguais.
Vocês são filhos do mesmo Pai, porque no reino de Deus todos são iguais. No reino de Deus não existe rico, não existe pobre, todos são irmãos. No reino de Deus, eu nem precisaria dizer isso, mas como eu já presenciei isso dentro de uma igreja, acredito que nem precisaria dizer isso, mas no reino de Deus não existe brancos ou negros ou pardos, todos são irmãos em Cristo Jesus. Não existe doutores e leigos, irmãos em Jesus. Este é o padrão de Deus. Por causa disso, que pessoas que não entenderam, Martin Luther King morreu numa luta dessa, e no seu sermão mais conhecido de todos, I Have a Dream, eu tenho um sonho. Ele disse: eu tenho um sonho, aonde descendentes de donos de escravos e descendentes de escravos se sentarão à mesma mesa. Eu tenho um sonho, aonde meus filhos um dia irão viver em um mundo que eles não serão julgados pela cor da sua pele. Eu tenho um sonho. E você hoje pode dizer: mas hoje não temos mais escravo daquela forma. Mas o Evangelho continua sendo o mesmo. O Evangelho todo para todos os homens. É o Evangelho todo para todos os homens. Aliás, nós somos uma igreja onde nós dizemos uma igreja para todos, porque nós queremos compartilhar o Evangelho todo para todos os homens. O Evangelho não muda. O Evangelho de Cristo não apenas nos torna pessoas iguais, mas o Evangelho de Cristo nos aproxima uns dos outros. É o Evangelho na prática, é vivendo esse Evangelho. Num tribunal secular, Filemão seria colocado do lado de Onésimo. Porém, o Evangelho transforma corações, transforma situações e aproxima aqueles que as leis humanas só poderiam separar. O Evangelho nos aproxima das pessoas. Deus ainda reconcilia pessoas apesar de suas diferenças e você foi ofendido. Talvez você foi caluniado, ou talvez você caluniou, ou talvez você ofendeu. Porque eu vou falar, às vezes nós somente nos vemos como vítimas, mas pessoas nos magoam, e eu também e você, nós magoamos as pessoas. Mas este Evangelho aqui, ele nos reconcilia, apesar das ofensas, apesar das diferenças, o Evangelho nos concilia. Mas por último, para levarmos para casa nessa noite, é que esse é o Evangelho da graça, a graça do Evangelho. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. O Evangelho de Cristo é maravilhoso, irmãos. Aliás, Romanos diz que o Evangelho é o próprio Cristo, o prometido pelos profetas, o aguardado. Mas essa palavra é maravilhosa, ela tem poder de esmiuçar o coração mais duro, ela é mais forte que marreta e bigorna. Essa palavra destrói, essa palavra nos destrói o nosso coração, e nos converte a Ele. O Evangelho da graça, não há casos perdidos para Deus, não há casos perdidos para Deus, não há poço tão profundo que esse Evangelho não possa encontrar. A graça é maior que o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onésimo roubou, Onésimo fugiu, Onésimo escondeu-se, foi capturado, foi preso,
mas quando achou que havia chegado o fim, ele encontrou a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E por causa que ele encontrou essa verdadeira liberdade, ele decide então a vir também reconciliar-se com o Evangelho da graça. Nos alcança, nos busca, aonde nós estivermos, e olha, não existe lugar oculto e escondido que a luz desse Evangelho não possa nos achar. E eu concordo com Martinho Lutero quando disse: somos todos onésimos. Eu e você somos todos onésimos. Nós éramos escravos do pecado. Nós somente desobedecíamos a Deus. Não conseguíamos fazer outra coisa a não provocar a ira de Deus. Desobedientes, inimigos, ofendores. Nós somos os onésimos. Andávamos errantes, se escondendo, como o Onésimo, se escondendo do Senhor. Éramos nós. Estávamos também condenados, como este Onésimo estava condenado até mesmo à crucificação. Mas este Onésimo foi liberto pelo poder do Evangelho da graça, e aqui somos nós. Nós fomos libertos não porque merecíamos e não porque fizemos algo para merecer, mas este Evangelho nos libertou. É o Evangelho da graça, é o Evangelho do favor imerecido de Deus. Apesar dos nossos ineméritos, Deus nos libertou da escravidão do pecado. Deus ainda continua transformando onésimos, irmãos. Deus ainda continua transformando escravos do pecado em filhos teus. Aleluia! Deus continua transformando onésimos. Deus continua encontrando fugitivos para trazer de volta ao seu lar. Deus continua encontrando escondidos para trazer ao seio do Pai. Deus continua transformando onésimos e fazendo deles filhos, herdeiros e membros da família de Deus. Aleluia! Cristo morreu por nós. Independente de quem nós somos, independente de quem você é, seja você Filemon ou seja você Onésimo, Deus morreu por você na pessoa de Cristo Jesus, para te libertar das amarras, das algemas do pecado, para lhe trazer de volta ao seu lar, para de fazer de você agora filho de Deus, da concupiscência da carne. Cristo entrou na história, habitou em carne, habitou entre nós, morreu por nós para perdoar os nossos pecados, para que nós agora fôssemos recebidos pelo Pai, pelo nosso Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. O grupo de louvor vai cantar, nós vamos tirar algum tempo de reflexão. E nessa oração, eu quero que você pense, como tem sido essa prática do Evangelho? Temos gerado os filhos na fé, temos sido usado por Deus em transformar onésimos em irmãos, temos enxergado, ao menos enxergado, irmãos em alguns onésimos. Você consegue ver isso? Você consegue ver algum onésimo em alguém que você encontra na rua? Em alguém que você vê num bar, num beco escuro, se prostituindo? Você consegue ver que Deus pode transformar esse onésimo em irmão? O Evangelho todo para todos os homens.
O Evangelho da graça compartilhada transforma vidas. Transforma vidas. Mas eu quero orar por você também, seja presencial ou online, que se acha aqui nessa noite e fala: eu sou o Onésimo. E assim como eu, e assim como todos aqui que somos todos os piores pessoas, nós fomos transformados por esse Evangelho, e não nos tornamos melhores por aquilo que fazemos e somos, mas apenas nos tornamos filhos de Deus. Apesar dos nossos delitos e pecados e desobediência, ninguém é melhor, somos filhos. E talvez nessa noite você deseja também fazer parte desta grande família desse Senhor. Eu preciso lhe dizer: entregue sua vida ao Senhor. Ele morreu por você. Ele morreu por você, para que você fosse membro da família dele. Entregue sua vida a Cristo Jesus. E vamos nesta noite deixar os nossos pecados diante da cruz e recebermos de Deus perdão e graça. Ore comigo nessa noite.